Olha aí, estamos de volta com o nosso podcast, Pode Crer, aqui pela Rede Super de televisão, também pelo nosso YouTube, o YouTube aqui da Rede Super, onde você pode entrar, ficar à vontade, interagir com a gente. Você pode também clicar aqui na setinha que tem aqui embaixo no YouTube e mandar para outras pessoas também, seus amigos que querem ver a nossa programação, querem ver o nosso podcast aqui. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, vai contar uma história incrível pra gente, incrível. Eu quero mesmo que você participe da nossa conversa. Eu tô aqui com o Thiago Diniz. E aí, Thiago? Tudo bem, pastor? Bom demais, cara. Thiago é pastor, né, Pastor, Thiago? pela misericórdia. Lagoinha Pedreira, né? Lagoinha Aqui em Pedreira. Belo Horizonte. Aqui em Belo Sim. Horizonte. E, cara, você falou que você tem 32 anos, mas eu achei que você tinha, assim, 21, 22. Novo, todo mundo se engana mesmo, muito novo. Você tem cara de novinho. Verdade. Os caras ficam meio assim quando você chega no lugar, se apresenta como pastor, alguém fala... Demais. pô, Uma pastor? vez eu fui pregar e a pastora me recepcionou e falou assim, com o rapaz, né, que me convidou, vamos que o culto vai começar e o pastor até agora não chegou, e ele assim, ô pastora, é ele. Aí ela, é ele. E assim, né, eu já passei por vários constrangimentos, mas eu creio, aquela recomendação que Paulo dá a Timóteo, não desconsidere o fato de ser novo, mas seja exemplo em tudo, no amor, na palavra, no procedimento, né? Acho que isso que é o que importa, né, pastor? Sem dúvida, cara, sem dúvida. E como é que isso começou, cara? Você hoje, você tem umas coisas muito legais aí que nós vamos falar daqui a Sim. pouco, eu sei que o pessoal em casa que está assistindo vão gostar demais de saber, porque o pessoal aqui da Rede Super, que assiste a Rede Super, é fã das questões de empreendedorismo, Legal. sabe, de tudo mais, nós vamos falar disso também. Mas, cara, como é que você começou? Você já veio de uma família evangélica? Como é que foi seu contato aí com a palavra? Não tive esse prazer de poder iniciar a fé em um berço cristão, não. Na verdade, eu me converti já com 18 anos, a convite de um vizinho, né? A gente sempre tinha um costume de se falar e, na verdade, eu sempre filava um cigarrinho na casa dele, né? A mãe dele sempre bancou o vício dele e acabou que eu não tinha condição sempre de ter e eu sempre ia na casa dele para poder filar. Isso eu já estava aí de 17 para 18 anos, né? Nesse período, a minha mãe já era cristã. A minha mãe já havia se convertido. Infelizmente, a minha mãe foi acometida por 2 aneurismas, justamente por conta de várias situações e também por causa do uso de drogas, né? Então, a minha mãe se envolveu com drogas também muito cedo. E a minha mãe foi um milagre, porque eu lembro que a minha tia me colocou no colo e falou assim, a partir de hoje a titia vai ser sua mãe. Só que eu não estava entendendo bem as coisas. Isso com quantos anos? Eu já tinha uns 7 anos. E eu dei muito trabalho. Eu cresci com um primo e, infelizmente, agora fez 3 meses ele foi assassinado. A gente cresceu junto. E até os 18 anos ele é também muito envolvido. A gente sempre morou perto de uma comunidade, né? Então, meu contato com favela sempre foi muito intenso. Às vezes as pessoas olham para mim assim, nem percebem, né? Porque hoje você é pastor de uma comunidade, de uma favela. E pastorei, né, hoje também em uma pastorei. comunidade. Com muito prazer faço isso. Justamente Que é a Pedreira Prado Lopes, aqui em Belo Horizonte, a PPL. Pedreira Prado Lopes, uma das maiores aí de Belo Horizonte. E foi nessa, a irmã dele que evangelizou tanto eu quanto ele, inclusive faleceu agora na pandemia. É muito nova, mas assim, deixou um grande legado, nos convidou, e eu lembro que a gente foi pelo culto pela primeira vez, isso lá em 2007. 2007. E pastor, no dia de ir para o culto, ele falou assim, cara, é uma igreja, e assim, é um negócio meio estranho. E aí, não sei se ele tinha a intenção, mas ele falou assim, cara, vamos fumar um antes. Sim. E a gente... Quando fala que você ia lá filar um cigarro, era droga mesmo? Era droga, era maconha. Ele pediu, ele sugeriu para que a gente enrolasse um cigarro de maconha e fumasse. E a gente assim o fez, a gente enrolou um cigarro de maconha, fumou e nós entramos para dentro do culto. Olha só. E eu não entendia nada que o pastor estava falando, nada. Aí Mas você não entendia mesmo ou você estava doidão? As duas coisas. Eu não tinha contato com o evangelho. A minha mãe, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, porque eu acordava de madrugada, a minha mãe estava passando óleo,
ungido em mim, esquentava meu rosto. Sua mãe tinha convertido daí. Exato. E eu ficava nervoso, porque minha mãe via que eu estava me envolvendo com amizades erradas. Sim. Levava muito problema para dentro de casa. Essa época que a sua mãe foi adicta, né? Ela foi uma viciada mesmo, assim, né? Foi. Nessa época, você tinha lembrança assim, você via sua mãe usando droga? Ela não usava na minha frente. Ela te abandonava? Tinha um pouco disso. A minha família passava um pouco de aperto, acabava tendo que assumir um pouco a minha... Por isso que sua tia te pegou. Isso. Tá? A minha mãe se envolveu com um namorado, o cara todo envolvido também foi assassinado. Então acabou que a família teve que amparar, né? Sim. E quando a minha mãe teve aneurisma, ela se converte lá no leito. A minha mãe já saiu dali convertida. Abandonou tudo. Minha mãe nunca mais, depois disso, usou nada. Entregou a vida para Jesus. E fazia muito campanha por mim. Sim. Inclusive, de me ungir de madrugada. Ela te ungia de madrugada e se assustava. E aquela oração... Deus, e eu acordava com a cabeça cheia de óleo, o cabelo impregnado de óleo. Eu falava, mãe, que é isso, mãe? E ela sempre muito constrangida, né? Até que um dia, eu lembro que ela fez um acerto na empresa e a gente estava passando um aperto, né? A falta de comida mesmo em casa, passando por dificuldade. Minha mãe havia feito muitas escolhas erradas. E meu pai sempre muito distante também, meu pai sempre muito relapso, né? Hoje também meu pai é convertido, se casou, né? Na verdade, os dois não haviam se casado. Então, minha mãe me criou praticamente assim, sozinha, né? Meu pai sempre me dava uma ajuda financeira, mas não era o suficiente para todos nós vivermos bem. Para sustentar sua casa. Exatamente. Né? E aí foi quando ela pegou um acerto dela e fez uma campanha. E ela me contou. Olha só. Eu falei, mãe, não estou acreditando que a senhora deu todo o dinheiro nesse sacrifício que a senhora disse que fez. Eu falei, os pastores estão aí andando, todos eles de carro, a gente andando a pé, sem o que comer, e ela sem graça, sabe? Não falou nada no dia. Aí passaram-se 10 anos após esse episódio, um dia eu pregando. Depois que eu desci do púlpito, a primeira coisa que ela falou foi isso para mim. Você lembra aquele dia que você brigou? A única coisa que eu pedi era para que você se convertesse. Hoje eu te vejo pregar. Então eu vejo assim, exatamente, como que Deus, pela bondade e misericórdia, através das orações das nossas mães, pais, né? Ele realmente tem um compromisso com a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Pastor, eu jamais imaginei desejar ser pastor. Sim. Jamais imaginei. Então tive uma conversão radical. E um dia eu estava com baseado na mão, no outro dia eu já estava de terno. Assim, abandonei tudo. Na verdade, eu abandonei não. Cristo em mim me ajudou a abandonar tudo, porque eu já havia tentado parar de fumar, de usar. E, de repente, quando eu me converti, eu me vi pronto a me livrar disso tudo, né? E aí a gente continuou indo com esse meu vizinho. Sim. Aí o pastor, nesse dia que eu disse para o senhor que nós fomos, pediu para ir lá na frente da igreja, quem quisesse uma porta de emprego aberta. E eu não queria emprego. Sim. E quanto mais aberta. Eu falei assim, que ela fique fechada. Ele falou, irmão, vamos lá. Eu falei, não, cara, vamos deixar. Mas na verdade eu não queria ir, porque essa igreja que nós fomos, as pessoas ficavam endemoniadas. Ah, tá. A gente tinha acabado de usar droga. Qual que era a chance de eu não colocar a mão para trás lá e ficar torto lá na frente, passar essa vergonha? E morria de medo. Eu falei, cara, não vou. Aí ele insistiu, nós fomos. Com muito medo, o pastor orou para todo mundo. Na hora que chegou em mim, ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, 7 dias Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Não. Só que eu acho que ele esperou que eu ficasse feliz. Emocionado. E assim... Não mudou nada para mim. Você ficou triste. E no dia seguinte o telefone tocou lá em casa. Dia seguinte, era uma prima falando que o irmão dela havia conseguido um emprego para ele, só que ele não podia ir. Ele não atendia os pré-requisitos que a empresa pediu. Idade, passagem, ele morava longe, e perguntou se eu queria ir.
Falei assim, olha, eu não estou fazendo nada, onde que é? Quando você não quer trabalhar, você pergunta onde que é, o que vai fazer, quanto que ganha. Cara, né? com certeza, é isso mesmo. Quando a pessoa já começa assim, é mesmo, mas você está Mas como é que é esse negócio aí? É de que horas a que horas? Sábado trabalha? Engraçado, né? Como que as coisas mudam, né? Acho que no tempo dos nossos pais não tinha isso, não tinha essa escolha que a gente hoje tem a oportunidade. Enfim, comecei a trabalhar no dia. Aí quando eu falei para o Anastácio, que é o meu amigo, que eu tinha começado a trabalhar, ele falou, porque você foi na igreja, você lembra? Aí eu lembrei que eu tinha ido no culto anterior. Olha. Só que aí eu falei assim, irmão, então se Deus abriu a porta para mim e você foi lá na frente, quer dizer que Deus me ama mais do que você? Aí ele ficou... A mesma coisa que eu falei com a minha mãe, você lembra? Então acho que eu emprestava muito a minha boca para o inimigo, sabe? Em muitas coisas. Porque eu era inconformado, sabe, com essas coisas. Com o que eu via nas mídias, né? Enfim, eu pegava a parte ruim que as manchetes apresentavam acerca de pastor e não tive um contato real. E ele não soube me responder, comecei a trabalhar. Com uma semana de trabalho, o encarregado me chamou na sala, o cara chamava Abraão. Eu falei, gente, tá todo mundo estranho, eu vou na igreja, o cara chama Abraão, me chama na sala. E aí falou comigo, cara, você não conhece ninguém que mora perto de você, que tem o seu perfil, cara. A gente precisa de mais um cara aqui. Eu falei, conheço, é meu vizinho. Ele falou, você pode ligar para ele? Claro, liguei. A primeira coisa que o Anastácio fez, ele falou assim, irmão, tá vendo? Não deu uma semana e Deus abriu a porta para nós dois. Vamos voltar na igreja para agradecer? Nós voltamos, na volta nós acendemos mais um baseado, fumamos. Eu comecei a trabalhar, ele também, mas passou uma semana. O meu encarregado entrou na cabine, eu ficava levantando cancela lá na PUC para os alunos entrar. Eu trabalhava num estacionamento. E ele falou assim, não me viu que eu estava dentro, falou para um outro amigo dele, cara, minha esposa me chamou para ir no culto, e o pastor falou, quem queria aceitar Jesus, eu entreguei minha vida para ele, parei de fumar, de beber, parei com um tanto de coisa, e nunca mais eu fui o mesmo. Só que isso entrou como flecha no meu coração. E ele nem falou para mim, ele falou para uma outra pessoa, ele não sabia que eu estava ouvindo. Na hora que eu ouvi, eu saí da cabine, entrei para dentro do mato ali na PUC, olhei para um lado, para o outro, peguei meu maço de Hollywood vermelho que eu fumava, olha só, amassei ele, joguei dentro da lata de lixo, olhei para o céu. Na hora que eu levantei a mão, a lágrima já estava descendo. Eu falei, Deus, eu não conheço o Senhor, mas a minha mãe te conhece. E se as orações da minha mãe foram atendidas, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Cara, pesado, hein? Se o Senhor me livrar desses vícios, eu nunca mais quero ser o mesmo. E pastor, 2007 eu entreguei a minha vida para Jesus. E desde então eu nunca mais voltei para aquela vida. Olha só, cara. E dali eu comecei a ir para a igreja sozinho. A minha mãe não ia, né? Eu comecei sozinho, a minha mãe ia em uma outra igreja. E o Anastácio parou de ir nos cultos, que era o meu amigo. Sim. E aí eu comecei a ir, comecei a ter um encontro com Cristo, dentro do quarto, a cada dia, me quebrantando, buscando. Um belo dia o diácono falou assim, olha, o que Deus tem para você é na palavra. E eu tocava bateria. Sim. A gente tinha uma banda, chamava Bióculo. Olha só. Tocava em escola, CPM 22, Capital Inicial, Cássia Eller. Gostava de tocar em aniversário de criança. E eu tinha um cabelo grande. E Nirvana, e a gente tocando. Aí um dia cheguei meio que na serenata, só que é uma loja de instrumentos. Sim, conheço muito. E aí eu falei, cheguei lá e falei assim, olha, eu quero um pad, quero uma baqueta leve, agora eu quero me dedicar, agora eu sou crente, eu vou ser o melhor baterista da igreja, eu vou dedicar minha vida para a batera. Aí o cara subiu, demorou a descer do estoque. Eu falei, cara, o vendedor não quer me atender, cara. E o cara desceu sem baqueta, sem o pad, sem nada, e falou assim, irmão, eu não te conheço, eu vou até falar baixo, porque se meu gerente souber que eu estou fazendo isso, ele pode até me despedir. Mas enquanto eu estava no estoque procurando a baqueta para você e o pad,
Deus mandou te falar que o que ele tem com você é na palavra, não é na bateria. Ai, cara, que isso. Tem medo dessas coisas. Só que assim, eu não fiquei feliz, a Sei. verdade é essa. Porque Sim. eu queria ser baterista. Eu sei como é que é isso. Passou um mês, foi quando eu comecei a ter o contato. Isso é coisa de filme, né, cara? A gente tá contando filme. aqui e eu já passei por situações assim. Sério? Eu já passei situações desse jeito aí. Cara, com medo de, no lugar, eu já pensava, não, eu vou chegar ali, eu vou fazer isso. E Deus vai usar esse cara para me falar, já que não é isso e eu não quero nem ouvir. Nossa. Assim, ia estar numa padaria e já falar, cara, eu vou pedir um pão, esse cara vai chegar e falar assim, ó, vou te dar esse pão, mas você sabe que não é esse pão que você precisa não, né? Nossa. É o pão da vida. Você sabe disso, né? Então eu sei exatamente o que você está falando, cara, e às vezes as pessoas, né, nos assistindo, pensando assim, pô, coisa louca tal, que é coisa de filme mesmo, né, cara? Mas acontece desse jeito, né? Acontece. E assim, eu não me contentei com aquilo. Eu não, diante de Deus, eu não recebi da parte Sim. de Deus. Prova disso que eu fui tocar bateria. Sim. Eu não comprei, eu não queria deixar ele constrangido. Claro. Por respeito a ele. Claro. Comprei em outro lugar. E assim, fui insistindo. Aí eu fui fazer, aí eu me inscrevi para o seminário. Falei, então tá, já que Deus me quer na palavra, eu percebia que eu tinha facilidade em memorizar versículos, em entender as histórias bíblicas. E eu comecei a ter uma fome na palavra que eu começava a perguntar aos meus pastores e eu comecei a ficar chato. Que eu chegava perto de pastor e falava, pastor, eram quantas tribos? Aí eles falaram, Tiago, 12. Pastor, você sabe de cor? Ele falou, não sei de cor, mas eu sei a maioria. Aí, pastor, onde que eu encontro as histórias das 12 tribos? Aí eles me mostravam os livros onde eu encontrava a história das 12. Eu falava, pastor, as 12 tribos tem a ver com os 12 discípulos? Eu falei, Tiago, mas assim, você tem que ter um comentário bíblico. Eu falei, pastor, onde que compra o comentário? Então, eu tinha muita sede da palavra. E os meus pastores não tinham um pouco de paciência comigo, porque eu acho que eu perguntava em excesso. Isso é igual meu filho, cara. Meu filho, ele tem 8 anos. Eu tenho um Sim. filho de 8 anos e uma filha de 10 anos. E meu filho, ele é desse jeito aí, cara. Desse jeito. Ele me pega de vez em quando, cara. Com Começa. perguntas assim. A gente faz um devocional lá todo dia. Pai, mas você falou aí que nós somos irmãos de Jesus? Então Jesus é nosso irmão também? É nosso irmão e nosso Senhor. Ah, e Deus então é o Pai de Jesus, nosso Pai também, isso. E o Pai de Deus? Aí você fala, e agora? Eu falei, Pai de Deus, errou 404, né? Eu falei, cara, ó, deixa eu te explicar um negócio. Tem coisa que o papai não sabe. Né? Deus, ele está acima disso aí, não tem como a gente compreender. Ele, não, mas eu só... É porque eu queria saber. E parece que são perguntas fáceis de responder, né, pastor? Né, e não são, né? Não são. E elas são com base em muita reflexão, né? É profunda. E eu comecei a ter esse tipo de pergunta, indagação. Aí eu me inscrevi num seminário, aí eu vim para Lagoinha, isso em 2013, comecei a fazer o carisma, e aí, assim, tentando insistir lá na batera. Sim. Aí tinha uma audição no carisma. A audição era para ouvir, né, os músicos. Formar a banda ali do carisma, né? Para tocar nas reuniões e tal. E eu assim, eu fui pro seminário, sim, porque o cara tinha me falado e eu percebia que eu tinha uma inclinação para a palavra, mas eu queria mesmo era tocar. Sim. Aí eu vendo aqueles bateras bons tocando, aí a minha vez, o pessoal falou assim, ô Tiago, poxa cara, assim, você tem até ritmo, senhor, mas tem muito tempo que você não toca. Eu falei assim, tem muito tempo que eu não toco. E sem graça, fiquei triste. Sim. Ele disse, não foi dessa vez e tal. Nossa. E aí dali pra frente, pastor, eu parei de insistir. Quer dizer, você não passou nem na audição de um lugar que não estava com foco em música. Não, né? estava. E eu estava ali para poder aprender, sim, a palavra, deveria ser meu objetivo. E aí eu comecei, aí foi quando eu abandonei de fato essa ideia de ser baterista, sim, e comecei a me dedicar na palavra. E eu comecei a perceber que realmente eu conseguia ter um pouco de percepção, de facilidade, de explicar, de aprender, sentava na frente, queria sempre absorver tudo. E foi quando isso foi aflorando dentro de mim, né? Em GCs, em células, eu sempre queria
no meu momento de dar palavra, eu sempre estudava o texto, o contexto. Então eu não só falava o versículo, eu sempre quis assim, ó, o versículo está aqui, mas antes dele aconteceu isso, a história diz assim, e foi quando eu percebi, e pela misericórdia de Deus formei e fui convidado pela pastora Raquel, esposa do nosso amigo, né, agora falecido Drummond, que está com o Senhor em Cristo, está com o Senhor em glória. Ela me convidou, falou, Tiago, eu quero te convidar para ser professor do Carisma. Olha. Eu falei, mas eu, Raquel? Falou, você vai passar aí por 6 meses na escola de mestre, me deram uma bolsa, o pastor Léo Capuchin me deu uma bolsa de 50%. Aí a minha igreja, que é a Pedreira, investiu em mim, né, com o restante, e aí eu fui fazer aí o seminário. E aí fiz o seminário, comecei a dar aula, comecei a ser chamado para pregar nas igrejas, vi que eu tinha facilidade, não sou mestre na palavra, mas foi toda a minha caminhada. Aí o senhor falou da marca, a minha marca hoje é com base no contato que eu tive com essa literatura cristã, sabe? Sim. Com a teologia reformada. Fiquei apaixonado com a história do protestantismo, né? Lutero, aqueles que precederam, os que sucederam ele, a história da igreja tradicional, aquela luta toda com Roma, e os concílios, os catecismos, e aquilo começou a mexer comigo, eu comecei a buscar mais, e aí eu falei, cara, por que eu não crio uma marca que estampe a história? Por isso que o slogan da Reformada, que é a minha marca hoje, é: você não veste somente uma camiseta, você assume uma história. Então foi onde tudo começou. E aí eu fui chamado para ser pastor auxiliar na Pedreira, fui ordenado pelo pastor Gabriel Horta, que hoje pastoreia lá, e nós estamos servindo a Jesus. Hoje eu também estou pastoreando o Centro Social da Lagoinha Matriz, pensando também a parte social e comunidade da igreja, e tenho servido a Jesus aí até hoje. Fantástico. Se a gente escrever num papelzinho esse tanto de coisa que você faz e não te mostrar, eles vão achar que você tem uns 65 anos, 70 anos. Vivi muita coisa, cara, né? Eu fico muito feliz, cara, de ver assim, você um jovem, né, se inclinar dessa forma para a palavra. E o que eu queria falar com o pessoal, né, você é um empresário hoje, você tem uma marca de roupa, né? E você é um pastor também que está inserido dentro de um contexto de uma comunidade, né? Serve numa igreja que é numa favela, no coração de uma favela, aqui em Belo Horizonte. Eu também fui criado ali no pé da Pedreira Prado Lopes durante muito tempo, só que ali pro lado de trás do Monsenhor Messias. Então convivi muito ali e sei muito bem como é essa realidade. E eu quero te fazer uma pergunta seguinte: você já entrou em conflito por você ser empresário, ter uma marca de roupa, então você é uma pessoa que tem acesso a recursos e você está ali com pessoas que de repente não tiveram essa oportunidade? Isso aí em algum momento já causou em você um pensamento assim: será que eu estou errado? Será que eu estou certo? O cara estava te perguntando porque você é pastor na Pedreira Prado Lopes, a Lagoinha Pedreira, né? Lagoinha Pedreira. E eu te falei que eu conheço bem a realidade ali, porque eu morei ali no Bom Jesus, que é ali atrás, né? E a minha rua, ela terminava dentro da comunidade, depois continuava descendo, saía ali no Odilon Beres. Atravessa a comunidade. Atravessa a comunidade, bem no meio mesmo, né? Sim. Atravessa ela toda, a pedreira ali. E eu ia a pé para a igreja, na Lagoinha, quando eu converti. Então eu passava bem ali. Eu subia ali, passava, descia, pegava Antônio Carlos, ia para a igreja, voltava, tudo a pé, né? Porque na época, né, na minha época, vale transporte era igual você ter dinheiro, né? Você tomava um lanche e pagava com o vale transporte, né? Não é igual hoje, tem um cartãozinho do vale. Verdade. Não existia. E a gente, cara, ali, quando eu morava ali, era uma situação muito difícil que minha família passava, que eu passava. A gente realmente não tinha recurso. Eu sempre ia a pé, sempre ia por ali, voltava por ali, conheço bem ali. E eu estava te perguntando exatamente sobre isso, porque você é empresário, qual que é o nome da sua marca? Reformada. Reformada. Tem um número também nela? Porque é a data da reforma, 1517. Ah, que massa, cara. Então é Reformada 1517. Isso. Pedi pra Amanda deixar o Instagram aqui. Ó, legal. Do Tiago e da marca dele também, gente, que é fantástica. As roupas são muito legais e é sempre com essa temática. Sim. Não só uma temática evangélica, mas uma temática evangelística também. Exatamente. Né? Porque chama muita atenção que você vê. Que nem sua camisa aí, né? Sua camisa é da sua marca, né? Então tá lá, graça irresistível.
Pô, cara, Sim. que frase interessante, Forte, né? né? Graça irresistível. Você acaba chamando a atenção das pessoas. Sim. Mas aí eu queria perguntar, é isso, cara. Você já teve conflito por você ser um empresário e ao mesmo tempo ser pastor ali dentro da comunidade, onde a gente sabe que muitas pessoas passam por uma realidade difícil, por Diferente. falta das coisas muitas vezes. Já teve isso? Não só tive, como tenho até hoje, né? Em alguns momentos eu fui muito mal interpretado, principalmente por chegar na comunidade, as pessoas assim já um pouco já cansada de várias promessas, né? Enfim, até pensaram que eu poderia ser um agente político, Sim. que ia ficar só um tempo, né? Já estou na pedreira já há 5 anos. Você está há 5 anos lá. Então, caminhando lá, pastoreando, eu nunca tive interesse político algum. Pelo contrário, né? É pregar o evangelho mesmo. É porque, infelizmente, a gente sabe que essas pessoas muitas vezes são usadas, né? São Sim. usadas por pessoas, né? Demais. E elas começam a se sentir assim, até enganadas mesmo, Sim. né? E já teve momentos de brincadeiras, por exemplo, até de pessoas que estão na comunidade. O que esse playboy está andando aí? Né? Sim. Às vezes não sabe, não conhece a realidade. E graças a Deus, hoje, na pedreira, o povo até brinca comigo que eu sou o que fila boia na pedreira, né? Então eu entro na casa do povo, faço questão. Pois é, eu ia te perguntar isso, cara. Como que você é visto lá hoje? Qual que é o seu acesso com os moradores? Eles se abriram para você? Eles Muito gostam respeito, de você? de muito respeito, né? Muito respeito. Quando a gente tem contato mesmo com o morador da pedreira, enfim, todos eles sempre nos respeitaram. E por muitas vezes eu pensava assim, cara, realmente o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar investindo melhor na minha marca, eu poderia estar investindo melhor na minha empresa. Eu estou dentro da comunidade e aí eu percebia que realmente eu tinha um propósito dentro da comunidade. Eu poderia aliviar de alguma forma a comunidade. Mas aí eu comecei a perceber, pastor, que não tinha nada a ver com o empreendedorismo naquele momento dentro da comunidade, que a minha missão lá era exclusiva na pregação do evangelho. Sim. A marca me mantinha, ela me ajudava a me manter e, ao mesmo tempo, eu conseguia ter condições de pregar o evangelho dentro da comunidade. Talvez se eu tivesse um trabalho fichado, talvez eu não conseguiria me dedicar da forma como... E isso foi pensado depois que você percebeu essa liberdade que a marca te deu? Não, na verdade eu sempre quis ter uma marca. Você sempre quis ter uma marca. Exato. Mas ela sempre esteve atrelada ao primeiro fato de eu querer propagar alguma coisa por meio da marca. Sim. E que ela me desse flexibilidade para estudar mais, para poder pregar, para poder servir melhor a minha igreja. Ela sempre gerou em torno disso. Por exemplo, a minha marca hoje, ela é também uma das patrocinadoras do projeto de esporte que a gente tem lá dentro. Ah, que legal, cara, olha aí. Hoje é um dos traficantes que se converteram, traficante. O cara se converteu dentro do presídio com um projeto lá do Recomeço. Ele batizou, entrou em contato conosco da pedreira, a gente acompanhou ele, eu acompanhei diretamente o Felipe, discipulando na casa dele. Se eu tivesse um emprego fechado, eu não ia conseguir fazer isso. Aniversário das filhas dele, eu levava minhas camisetas para eles, era um barato. E hoje a minha marca consegue destinar uma parte da verba para o projeto. Olha só que ele compra pão com presunto, suco, todo sábado para essas crianças, para o futebol. Eu consigo ajudar assim, de uma forma, não da forma como eu gostaria. Sim. A marca está crescendo, mas eu sirvo dessa forma. Então, para o chamado que você teve, né, você ter uma marca e não um emprego fixo, ela te ajudou a você ter essa liberdade de poder trabalhar nos seus horários alternativos e poder servir ali ao Senhor através do que Ele te chamou, né? Exato. Cara, então, um cara que foi um traficante, né, que era um fruto ali do meio que ele foi criado, né, ele converteu na cadeia, no presídio? Ele converteu. Com aquele projeto nosso aqui da Lagoinha, Recomeço. Fantástico. E aí ele te procurou, querendo servir ao Senhor de alguma forma, ali, com as crianças e tal. Ele estava naquele período de descida, de semiaberto. Sim. E na casa dele já estava acontecendo uma célula através do pastor Áquila. Sim. O pastor Áquila
está pastoreando ali onde é o Elim hoje. Eu esqueci o nome do bairro, lá perto da Pampulha ali. E aí ele vinha, ficava uma semana em casa e voltava para o presídio. Esqueceu o azul isso. Aí nessa vinda dele, o pastor me apresentou para ele. Sim. O pastor Tiago me apresentou para ele, falou, caminha com ele. E eu comecei a caminhar mesmo, Felipe, então vamos para cima, cara. E eu comecei a fazer um discipulado com ele mais profundo, dentro da casa dele com a esposa. E a gente começou a criar os laços, começou a crescer, até que o juiz, de fato, deu para ele a liberdade completa. Ele pagou a pena, hoje ele responde ainda em liberdade, hoje ele faz o carisma, formou no carisma, quer dizer, e hoje ele é uma das pessoas que nós estamos indicando ali para o pastoreio futuramente. Então, interessante, né, cara, você falar desse assunto, porque a igreja evangélica ela é rotulada assim como uma igreja de ex, né? Sim. Então, qualquer um que é ex vem aqui para a igreja. É o ex-traficante, é o ex-ladrão, é o ex-agressor, é o ex-assassino, é o ex-estuprador e tudo mais. E eu sei que algumas pessoas até questionam, porque a Igreja Batista da Lagoinha hoje, ela tem quase 100 mil ovelhas, né? São quase 100 mil pessoas que fazem parte da Igreja Batista da Lagoinha, e a gente sabe que isso aí é maior do que muitas cidades do Brasil, né? Não tem essa população. A minha cidade mesmo, a minha cidade que eu nasci, ela tem pouco mais de 6 mil habitantes, né? 6 mil habitantes. Como é que chama a sua cidade? Chama Califórnia, no Paraná. Quer dizer, é uma reunião lotada da Igreja Batista da Lagoinha. O templo principal culto, né? é toda a população da minha cidade, né? Então, 100 mil é muita coisa, né? É muito grande. E dentro dessas pessoas, vão pessoas que cresceram com a palavra, pessoas que se converteram já de certa idade, pessoas que se converteram novas, e pessoas que tiveram uma vida de crime, né? E se converteram e vieram para a igreja. Então, a igreja sempre ela é rotulada como uma igreja que aceita essas pessoas. Os ex, né? Agora, as pessoas não entendem que, da mesma forma, né, que eles falam isso da gente, esses caras aí, qualquer coisa, fazia isso, agora vira crente, né? Cara, mas as pessoas não entendem, né, que para isso acontecer, existe um processo de transformação que só Deus pode fazer. Só Deus. Só Deus pode transformar uma pessoa a ponto dela querer largar a vida que ela tinha e viver uma vida dentro dos padrões do Evangelho. E uma coisa que as pessoas, né, não veem muitas vezes é que, graças a Deus, cara, que existem as igrejas no Brasil que recebem essas pessoas. Uma pessoa dessa, bem cuidada espiritualmente, eu sei que às vezes as pessoas falam, mas e a vítima, não sei o quê. Cara, mas nós temos que cuidar de todo mundo. É da vítima, do ex-agressor, do ex-assassino, porque uma pessoa dessa sendo cuidada e tendo uma vida com Jesus, ela não vai voltar a praticar o que ela fazia. Quer dizer, a igreja receber essas pessoas gera uma segurança mais para a população. Com certeza. Né, com aquelas pessoas ali. E também o outro lado que se taxam, às vezes, a igreja assim, mas a igreja é intolerante com isso, intolerante com aquilo. Mas, cara, você analisar a nossa igreja Batista da Lagoinha, que é a igreja mais plural do Brasil, né, se você analisar todas as tribos que fazem parte da igreja Batista da Lagoinha, porque a Lagoinha ela não tem um tipo de pessoas. O que eu digo quando eu digo um tipo de pessoas? Eu falo, olha, igreja tal é o pessoal de mais idade que frequenta. Igreja tal é o pessoal mais jovem. A outra os grupos é só de mais surfista. Definidos, a né? outra é só de pessoas que fazem esporte radical. Né? Sim. Não tem isso, Lagoinha. Diversa. De criança a velhinho, de empresário. É ministério para tudo, né? pessoas autônomas, de todo mundo. Tem ministério para Exatamente. tudo e de todo mundo, né? E às vezes chegam a falar que a gente é intolerante com algumas pessoas. Cara, e não tem isso, né? Não existe. Cara, a igreja ela tá ali para acolher, para abraçar, para socorrer. Né? O nosso pastor, Márcio Valadão, ele imprimiu muito bem essa visão, né, cara, nos nossos corações. Eu ia falar uma frase que ele fala muito com os pastores. Sempre que assim, o assunto é mais delicado, ele fala, filho, igreja não tem lata de lixo. E aí você perde todo tipo de argumento, né? Você vai falar o quê? Então, sim, sempre há esperança para aquele que falha. Você falou uma coisa interessante, pastor, que como que a sociedade moderna ela tem aversão aos ex, que agora vivem uma novidade de vida. Só que isso aqui não é de agora. Quando você percebe a história do apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas,
ele tendo que provar o apostolado dele, porque ele era um ex-fariseu. Então ele matava... E um ex-assassino, né? Isso que eu ia falar. É engraçado que a gente, por exemplo, hoje em dia, se o cara matou e vem para Cristo, a gente tem dificuldade de receber, convenhamos, sem que a gente seja hipócrita. Claro. Né? A gente fica ali com o pé atrás, mas esse aí matou, esse aí roubou. Só que a gente lê com alegria as 13 cartas de Paulo. E foi o cara que matou. Se você ler Gálatas 1, a Bíblia diz que ele arrazoava com a igreja de Cristo, ele consentiu na morte de Estevão, um outro cara. A gente continua lendo os Salmos e chora. Davi matou, adulterou, né? Então, sim, a gente... ou a gente está lendo as Escrituras de forma muito romântica, ou a palavra de Deus não está tocando na nossa realidade. Verdade. E Davi não só adulterou, né, cara? A minha filha, ela estava fazendo um estudo, ela tem 10 anos, que eu te falei, ela estava fazendo um estudo sobre Davi, que ela gosta muito, e ela estava indignada, cara. Ela estava indignada. Ela falou, papai, Davi não é boa pessoa. Aí ele contando, pai, você acredita que Davi, ela contando tudo, cara, tipo uma fofoca, assim. Sim. Você acredita que Davi, papai, ele pegou a mulher, viu a mulher pelada, e quis ficar com ela, e pegou o marido dela e mandou ele pra guerra para ele morrer, porque ela tinha engravidado e ninguém podia saber e tal. Eu falei, eu deixei ela falar, depois eu dei uma explicação para ela, assim, olha, pois é, mas aí Jesus entrou na vida de Davi. Glória a Deus. E a vida de Davi nunca mais foi a mesma. E foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Houve perdão. Mas eu acredito, cara, que Deus deixou permitiu que os homens fossem inspirados a escrever essas coisas nas Escrituras, exatamente para que a gente soubesse que quem faz é Ele. Né? E aonde o poder da transformação está no Senhor. Exatamente. Porque, senão, cara, aquela coisa que você falou assim, ó, infelizmente eu não nasci num lar evangélico. Né? Eu também já pensei isso algumas vezes na igreja, sabe? Que eu via pessoas subirem na Lagoinha, que minha vida toda foi ir na Lagoinha ali, e vi aqueles testemunhos lindos, cara. A pessoa fala assim, olha, eu sou da 5ª geração de crentes da minha família, e eu ficava, meu pai, porque eu não sou. Né? Eu fui o primeiro a converter na minha casa. E eu pensava assim, cara, eu não tive isso, apesar dos meus pais sempre amarem a Deus e assim, ter um respeito e um temor muito grande por Deus. E eu pensava, cara, eu não sou. E eu me entristeci algumas vezes. Eu também. E uma vez, cara, o Senhor falou comigo assim, eu estava ali na igreja com os meus filhos, o meu filho, minha filha e minha esposa, Simone, né? E a minha família toda tinha convertido, os meus irmãos, minha mãe, meu pai, todo mundo. E eu estava ali num culto na igreja, a igreja lotada, e eu olhando para minha família, e o Senhor imprimiu no meu coração essa frase. Ele disse assim, olha, você falou que você não nasceu num lar evangélico, e você não teve esse crescimento evangélico, mas olha aí para sua família, e eles vão ter. Amém. Eles vão ter. Então, assim, cara, glória a Deus. O Senhor, ele usa a gente na nossa fraqueza, né? Ele usa a gente nas nossas dificuldades, Ele nos transforma, Ele faz com que nós possamos superar, né? Pega a sua história aí, cara, a sua história é fantástica, uma história de superação, ou seja, você é uma pessoa que você poderia ser inclinado hoje para coisas ruins, né? Para ser um criminoso, para ser uma pessoa revoltada, e nós teríamos que aceitar os seus argumentos, por que você é daquele jeito, porque você ia ter muitos argumentos, né, para explicar para a gente assim, não, eu sou assim por causa disso, porque meu pai não era casado com minha mãe, porque minha mãe era uma adicta, uma viciada, usava droga, me abandonava, minha tia teve que me criar, eu não tinha oportunidade, o meu vizinho era maconheiro, me dava maconha. Foi por isso que eu tenho essa vida. Né? Por isso que eu sou assim, eu não tive essa criação igual você, eu era da igreja, eu não tive essa educação. Quer dizer, você tinha, cara, uma lista de coisas para justificar uma vida errada que você poderia ter hoje. Mas a sua história é outra. Amém. Porque Jesus entrou na sua vida. Amém, pastor. Amém. E como eu sou grato a Deus por isso. Eu acho que é isso também. Eu acho que em algum momento na história, é assim, quando a gente lê as parábolas de Jesus, você percebe, a quem mais é perdoado, mais será dado graças. Então eu vejo o quanto eu sou intenso em Deus e quanto eu quero continuar sendo intenso em Deus. E às vezes eu olho para alguns cristãos que já assim nasceram no lar evangélico cristão
E assim, vivem uma vida, às vezes me entristece, uma vida apática, né? Poderia dar ali mais de si, poderia crescer mais em Deus, né? Mas vivem ainda de leitinho, não quer viver uma vida que glorifica a Deus, né? Não é todos, mas assim, eu sou muito grato por tudo que Deus fez, então eu sei que eu não vou viver pagando uma dívida, porque é impossível eu pagar, né? Ela já foi consumada na cruz do Calvário, mas eu quero viver uma vida intensa para o Senhor, enquanto eu viver. Cara, fantástico, você já vive, tá? Você é um exemplo aí para todos nós aqui. Amém. A nossa igreja te ama. Amém. Jesus te Eu ama. também amo a minha igreja. Tenho certeza que as pessoas ali da Pedreira Prado Lopes são muito gratas a Deus por causa da Sim. sua vida e de todos os pastores que estão ali também. Cara, foi muito bom falar com você. Pô, que alegria. Tá, quero te agradecer mesmo de coração. Me Eu que segurei aqui agradeço. várias vezes para não chorar com a sua história, tá? Agradecer a Amandinha aí que te chamou. E olha, você que está em casa, eu sei que você gostou demais. Mais uma vez, vou pedir para encerrar, deixando aqui o Instagram do Thiago Diniz, para você começar a seguir ele lá, conhecer. Fala para o seu filho começar a seguir ele também. Para o seu filho Amém. conhecer ele. E o da loja dele, da marca dele de roupa. Sabe que quando você comprar uma camisa do Thiago, você comprar uma roupa lá na marca dele, que está aqui na tela aqui agora para você ver, você está ajudando um projeto que você nem conhece, você está ajudando crianças, você está abençoando crianças que você nem conhece. Amém. Isso aí vai ter um peso espiritual na nossa vida também. Amém, pastor. Então que Deus te abençoe, cara. Obrigado Pastorzão, mesmo, obrigado. pastor. Tamo junto. Você é uma bênção. Amém. Ser tu uma bênção também. Amém. Obrigado você que está em casa. A gente encerra aqui mais um podcast, o Pode Crer aqui da Rede Super de Televisão. E a gente volta com muito mais.